gente, porque a gente falou até agora, né, de fatores positivos, né? E eu queria primeiro frisar essa coisa do brincar, né? O brincar, como é importante o brincar na infância, né? E até vou entrar num assunto muito sério aqui e que às vezes gera muito debate, né? Porque meus pais, né? E até eu mesmo, né? Eu ainda sou de uma geração, né? Que as pessoas começavam a trabalhar muito cedo, né? Nossos pais, principalmente, né? Sim. A gente relata sempre a questão deles trabalharem. Acho que vocês já ouviram também, né? Os pais falarem que trabalharam na roça ou começaram cedo a trabalhar. Às vezes eram muitos irmãos, né, Ana? E aí os pais precisavam também levar os filhos para trabalhar, né? E algumas pessoas também, né, colocam isso, às vezes questionam essa coisa, né? Porque quando a gente fala da infância, a infância, né, subentende um período da vida aí, né? E de certa forma, hoje tem algumas leis, algumas regras, né? Foi criado o ECA também, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, assim, a questão do trabalho hoje é regularizado também nas empresas, né? Então, assim, tem alguns programas de jovem aprendiz. Na minha época era a Guarda Mirim que falava, né? Sim. E, assim, eu comecei, por exemplo, a trabalhar com 13 anos, né? E tem muitas pessoas que questionam, né? Falam assim, mas por que é que hoje, né, não se começa a trabalhar mais cedo, né? Eu também comecei a trabalhar mais cedo. Tem pessoas que relatam que com 7, 8 anos já ia pra roça, tinha que ajudar os pais, né? Uhum. Então, assim, a questão né, não é essa, né? De entrar nesse debate se é certo ou se é errado. Hoje, né, tem algumas leis, tem essas leis que protegem a criança, né? Por quê? Porque hoje se subentende que a infância é esse período, é o período de estudar, é o período de brincar, né? Então, hoje, às vezes, tem adultos que contestam isso, tem pais, né, que vão lá no meu consultório que muitas vezes contestam isso também, né? Mas a gente tem que entender que também tem realidades aí, né, que as crianças sofreram bastante, né, nessa coisa de trabalhar, enfim, né? E até a gente pode pensar na questão do trabalho, né, infantil, né? Muitos lugares também não, né, ofereciam condições mínimas para o adulto e muitas crianças estavam lá também sofrendo, né, esse mesmo abuso que o adulto sofria também. Então é necessário a gente pensar nisso também, né? Porque esse período da infância aí, né? Antigamente, antes de terem essas leis, né? A criança era vista como um adulto menor. Ele não era visto, né? Como criança realmente, né? Então, também passa essa coisa da infância, também passa pela visão que tinha, né? Que as pessoas tinham da criança em cada tempo aí, tá? Sim, e o importante também é que hoje existem essas leis, até mesmo pelo fato da criança não ser respeitada, né? Não era respeitado o limite da criança, o tempo da infância dela, o brincar, as necessidades dela como criança. Era vista apenas como um adulto pequeno que tinha também que ter responsabilidade de sair cedo para trabalhar, para ajudar os pais a trazer o sustento para casa. E todo esse período de infância, de aprendizado, de conhecimento, de descoberta, tudo isso era desrespeitado dentro desse contexto. Então, hoje a gente vê muitos adultos que não tiveram oportunidade nem de ser alfabetizados, muitos adultos que não tiveram uma infância que puderam brincar, que não tiveram um brinquedo, né, por conta disso, porque tiveram que sair cedo para trabalhar e assumir essa responsabilidade de contribuir com o sustento da casa, porque era uma época em que as coisas eram muito difíceis o acesso, era uma situação precária, né, e esses pais necessitavam de ajuda, porque as famílias antigamente eram muito grandes,
Hoje a média de filhos por família é 2 filhos, né? Anos atrás, na época dos nossos pais, tinham famílias que tinham 10, 15 filhos. Então era uma família imensa, né? Com isso, o sustento tinha que ser muito maior. E havia necessidade aí de contribuir, a contribuição das crianças.